Olá, eu sou a professora Fernanda Ledesma, sou professora de Informática e hoje estou convosco neste bloco de orientação para o trabalho autónomo. E o que vamos fazer hoje? Hoje vamos tratar da organização e tratamento de dados e para isso vamos utilizar uma folha de cálculo. Vamos fazer uma revisão do interface da folha de cálculo, dos operadores aritméticos que já usas há algum tempo e depois vamos calcular a média, o valor mais alto, o valor mais baixo e algumas funções. E também inserir um gráfico. É isso que nós vamos fazer nesta aula. Então, geralmente, quando nós falamos de organização e tratamento de dados, usamos para isso uma folha de cálculo, para organizar os dados em tabelas ou quadros e também em gráficos, em vários tipos de gráficos, porque são fáceis, são elementos de fácil leitura, tanto as tabelas como o gráfico, depois para quem lê os resultados. Para trabalhar este módulo, nós podemos utilizar o Excel, a Google Sheet ou então o LibreOffice, que é open source. Qualquer uma delas serve perfeitamente para o efeito daquilo que pretendemos fazer. Antes de avançarmos para cálculos e funções mais elaborados, vamos relembrar como é que é o ambiente de trabalho de uma folha de cálculo. O Excel é uma das aplicações que nos permite organizar dados em tabelas, gráficos e a partir das tabelas e gráficos fazer cálculos utilizando operadores aritméticos ou funções, o que nos permite automatizar muitos cálculos. Então, como é que se organiza a folha de cálculo? Temos os menus ou separadores, base, inserir, esquema da página, fórmulas, dados, rever, ver. Depois temos o friso com as principais funcionalidades. O friso está sempre associado a cada menu ou separador. Conforme vamos clicando, temos as principais funcionalidades. Para ver as funcionalidades completas, temos que clicar nesta setinha no canto inferior direito. E então acedemos a todas as funcionalidades associadas a cada parte do friso. Agora, antes de passarmos à barra de funções e à caixa de nome, vamos aumentar o zoom. Podemos fazê-lo no canto inferior direito. Aumentar o zoom para que se possa ver melhor as nossas linhas e as nossas colunas. É importante, antes de começar a trabalhar, perceber que a folha de cálculo se organiza em colunas e nós vamos colocar aqui uma cor até para se ver bem. Eu selecionei a coluna E. Então as colunas são organizadas por letras. Agora vou selecionar a linha 5 e colocar outra cor. Tenho a linha organizada por números, a coluna organizada por letras. Então eu posso dizer que aqui, onde se cruza a coluna E com a linha 5, que eu tenho a célula E5. Certo? Este é o endereço da minha célula, E5. Como podem ver, se eu clicar aqui na caixa do nome, está E5. Se eu clicar aqui, tenho C6. Se eu clicar aqui, tenho B1. Então, nós trabalhamos com as células com o endereço das células para podermos fazer cálculos e aplicar funções de forma automática. Todas as nossas células têm um endereço que nós temos que saber identificar. O que é que nós podemos fazer mais aqui? Então, nós podemos alargar uma coluna. Imaginem que eu vou selecionar a coluna F para alterar a largura da coluna. Tem 8.43 e eu vou colocar 15. Porque às vezes digitamos números ou textos que não cabem na largura que nós temos. Podemos fazer exatamente o mesmo para as linhas. Linha 7. Botão do lado direito do rato, altura da linha.
e a altura tem 15 e eu vou digitar a altura 25. Então, a minha linha já tem uma altura maior, tal como a coluna F tem também, é mais larga, como podem ver. É diferente das outras. Nós podemos redimensionar os tamanhos como nós entendermos que precisamos deles para os dados que queremos inserir. Podemos também alterar o nome da nossa folha e criar as folhas que nós entendermos. Por exemplo, eu vou chamar dossiê 1. E agora ia criar outra folha e dava-lhe o nome de dossiê 2. Pronto. E não se esqueçam também de gravar, porque o Excel não guarda os dados automaticamente. Se nós fecharmos sem querer, perdemos tudo o que já fizemos. Portanto, não se esqueçam de gravar. Então, a reter e a relembrar. É muito importante que se perceba a organização de uma folha de cálculo. Temos um livro, pode ter várias folhas, e as folhas organizam-se por colunas e linhas, e depois, quando nós juntamos uma coluna e uma linha, temos uma célula. E cada célula tem um endereço, que é composto pela letra da coluna e pelo número da linha. Isto porque é muito mais fácil perceber e fazer cálculos automatizando-os com o endereço das células. Vamos então avançar. Que tipos de dados é que nós podemos escrever ou digitar numa folha de cálculo? Então podemos escrever texto, qualquer texto, como a morada, que tem letras, números, caracteres especiais. Podemos digitar números negativos e positivos. Podemos ainda digitar números com casas decimais, números em formato de moeda, números em formato de data, e também fórmulas e funções. Estes são alguns exemplos de dados que nós podemos introduzir e organizar numa folha de cálculo. A base de tudo, a base dos cálculos são sempre os operadores aritméticos. Estes nós temos que os saber sempre, que são as somas, as divisões, as subtrações e as multiplicações. E essas tu já trabalhaste durante o ensino básico. Por isso hoje nós vamos avançar para cálculos um pouco mais complicados. Vamos, por exemplo, calcular a média. Ainda te lembras como é que se faz a média? Se não te lembras, então vamos ver como é que se faz. Temos então um quadro com avaliações de uma atividade, de um projeto e de um teste. E agora precisamos de calcular a média. Para isso, podemos fazê-lo manualmente, utilizando os operadores aritméticos. Como é que se calcula a média? Vamos somar a avaliação da atividade mais a avaliação do projeto mais a avaliação do teste e dividir por 3. E é isso que nós vamos fazer, mas utilizando os operadores aritméticos. Então digitamos igual para que reconheça que é uma fórmula que vamos introduzir. Vamos abrir parênteses para somar a avaliação da atividade 1, C3, mais D3, a avaliação do projeto, mais E3, a avaliação do teste. Vamos fechar parênteses e depois vamos dividir, colocando a barra, por 3, porque são 3 elementos de avaliação que nós temos. E damos Enter. Esta forma de calcular a média, utilizando os operadores aritméticos, é manual. Nós podemos fazê-lo de uma forma mais automática. Contudo, é importante que tu percebas como é que se fazem, como é que se calculam os valores que queremos apurar. Porque, caso contrário, mesmo utilizando a função de uma forma mais automática, não vais perceber o que estás a fazer. Vamos agora calcular a média de uma forma mais automática. Então, vamos aqui a funções, escolhemos média e vamos selecionar os 3 elementos de avaliação. A avaliação da atividade 1, projeto e teste, que estão na célula C4, D4 e E4. Como podes ver, quando eu selecionei, já tinha introduzido a função, já tinha escolhido a função média,
Ele selecionou os 3 campos e vai fazer a média entre eles. Depois de selecionar corretamente os valores que queremos, sobre os quais queremos calcular a média, basta dar Enter. E temos a média calculada. Vamos fazer de novo. Função, média, e vamos escolher C5, D5 e E5. Selecionado os valores que estão nas células C5 até E5, damos Enter e ele calcula-nos a média automaticamente. Depois de fazermos algumas utilizando a função, basta arrastar aqui e ele vai-nos aplicar a média, de folha de cálculo, vai-nos aplicar a média usando sempre a mesma lógica. Ou seja, em cada linha, selecionar as células de C até E. Neste caso, se eu clicar aqui na função, eu arrastei a célula, a fórmula, e ele vai sempre selecionar as células corretas, porque segue a mesma lógica. A folha de cálculo tem muitas potencialidades para nos ajudar a organizar dados e a calcular fórmulas e funções de forma mais ou menos automática. Temos aqui ainda outra questão que podemos melhorar, que são o número de casas decimais. Nós podemos ir aqui ao friso e escolher a funcionalidade aumentar ou diminuir casas decimais. Neste caso vamos diminuir. Vamos colocar apenas uma casa decimal. Se quiséssemos aumentar, clicávamos aqui. Queremos diminuir, colocamos aqui. Já calculamos a média. Agora vamos tentar calcular o valor mais alto e o valor mais baixo, ou seja, a nota de avaliação mais alta e a avaliação mais baixa em cada uma dos itens de avaliação. E para isso também vamos usar outra função, a função máximo para calcular o valor mais alto e a função mínimo para calcular o valor mais baixo. Vamos ver como é que nós podemos fazer isso na nossa folha de cálculo. Pretendemos agora calcular a nota mais alta em cada atividade. Ou seja, a nota mais alta da atividade 1, a nota mais alta do projeto e a nota mais alta no teste. E também operacionalizar a nossa folha de cálculo de forma a saber qual foi a nota mais baixa em cada uma. Para isso, vamos usar a função máximo e mínimo. Vamos então colocar o cursor por baixo das avaliações da atividade 1, nota máxima, e vamos à função escolher máximo. Quando escolhemos máximo, ele seleciona-nos automaticamente para o lado que nós temos valores. Neste caso, selecionou para cima e está correto, porque selecionou de C3 até C16. Basta dar Enter e o valor fica correto. Vamos fazer o mesmo para o projeto. Calcular o máximo e também fica correto, selecionou de D3 até D16 e deu Enter. Para calcular a última, já não precisamos de estar a fazer cálculos. Podemos selecionar aqui, neste quadradinho pequenino que está aqui na célula, e arrastar para o lado. Vai-nos arrastar a fórmula, adaptando a esta coluna, a E3 até E16. Tudo correto. Agora queremos também que a nossa folha de cálculo nos calcule qual foi a nota mínima ou a nota mais baixa da turma. Para isso, vamos escolher a função mínimo. E tal como há pouco na função máximo, ele selecionou-nos automaticamente para o lado que tinha valores, ou seja, para cima. Mas neste caso não está correta, porque ele também incluiu a nota máxima. E nós queremos selecionar de D3 até D16. Não queremos incluir a linha onde está calculada a nota máxima. E agora sim, podemos dar Enter. Vamos fazer outra vez. Função mínima. Para encontrar a nota mais baixa. Não queremos
Repara bem que seleciona-nos sempre a nota máxima, porque os valores estão seguidos, e então nós temos que ir selecionar manualmente, dizer que só queremos até à célula D16. E damos Enter. A última vamos fazer automaticamente. Se já temos uma lógica, basta puxar a fórmula e a folha de cálculo vai saber o que nós queremos selecionar exatamente. Porque vai arrastar a fórmula que já temos nas células anteriores, atualizando apenas a linha e a coluna. Está calculado então. Está encontrada então a nota mais alta e mais baixa de cada atividade ou teste. Qual é a vantagem de nós utilizarmos as fórmulas? É se nós alterarmos uma avaliação, repare, eu vou alterar aqui uma em muitos valores. Temos aqui uma nota 8, vamos pôr 17. E agora repara na nota mais baixa e na média como vão alterar. A nota mais baixa passou a ser 9 e a média passou para 14,7. Porque sempre que eu faço uma alteração, como tenho tudo calculado com base em fórmulas e funções, todo o quadro é atualizado de uma forma automática. Recapitulando, já calculamos médias, máximos e mínimos. Agora vamos avançar mais um pouco. Vamos utilizar a função contar. Nós podemos contar números, podemos contar em inúmeras situações. Contar não é igual a somar. Nós estamos a contar o número de alunos ou o número de avaliações e não a somá-las. Dá valores diferentes. Então nós vamos agora ver como é que podemos aplicar e como é que ela faz sentido. Por exemplo, neste quadro que estamos a fazer, eu quero contar de uma forma automática, claro, podemos sempre contar manualmente, mas temos que estar sempre a fazê-lo. Quantos alunos tiveram uma avaliação positiva e quantos alunos tiveram uma avaliação negativa? Vamos ver como é que fazemos. Vamos trabalhar com a função contar. Queremos contar números. Neste caso, queremos contar o número de alunos, queremos contar o número de negativas e o número de positivas. Para isso, vamos utilizar a função contar. Então, vamos aqui à função, escolhemos a contar números e automaticamente seleciona-nos para o lado onde temos números, ou seja, para cima, mas não está correto, porque nós só queremos contar o número de alunos que foram avaliados na turma. Então temos que corrigir a seleção. Selecionamos de C3 a C16. Basta dar Enter e ficamos a saber que foram avaliados na atividade 1 14 alunos. Agora queremos ir ainda mais longe. Queremos saber quantas negativas houve nesta turma, na atividade 1. Então, temos que utilizar a função contar se. Para calcular o número de alunos, utilizamos a função contar. Para calcular o número de negativas e positivas, já temos que utilizar a função contar se. Já não está aqui nas mais utilizadas, temos que clicar em mais funções. E agora, em mais funções, temos muitas. Aparecem-nos aqui as últimas utilizadas e temos então aqui contar.se. Para isso, temos que dizer qual é o intervalo onde é que queremos fazer a nossa contagem. Eu vou selecionar os alunos de C3 a C16. E o que é que nós queremos contar? As negativas, ou seja, quantos foram os alunos que tiveram uma avaliação inferior a 9,5. Então, temos que colocar aqui o sinal menor que 9,5. A partir de 9,5 tem positivo. Então, selecionamos o intervalo de C3 a C16, que é onde é que está a avaliação da primeira atividade,
E o critério é contar os alunos que têm uma avaliação inferior a 9,5. Sim. Agora vamos fazer outra vez para o projeto. Vamos escolher então mais funções, contar se, e vamos escolher o projeto de D3 até D16. Qual é o critério? Alunos com nota inferior a 9,5. É só dar Enter. No fim, depois de fazermos a primeira, poderíamos arrastar. Eu exemplifiquei 2 vezes para que se percebesse melhor. Agora vou calcular exatamente o contrário. Eu quero contar o número de alunos que tiveram positiva no teste. Vou utilizar a mesma fórmula. Mais funções, contar se. E então, agora vou selecionar de C3 a C16 e coloco o critério exatamente ao contrário. Os alunos que tiveram mais de 9,5. Basta dar Enter e ele diz-me que devolve-me o valor 9, ou seja, tenho 9 alunos que tiveram positiva na atividade 1. Agora basta arrastar e fico com o número de positivas em todos os elementos da avaliação, na atividade, no projeto e no teste, calculados. Agora vamos avançar ainda mais um pouquinho. Vamos trabalhar com a função se. Em programação poderia ser if. É a mesma situação. E a função se serve para nós determinarmos estados, por exemplo, definir se está aprovado, se está reprovado, se está selecionado, enfim, para imensas situações em que nós queremos calcular com base no critério quem é que fica apurado, quem é que não fica. E nós vamos ver então como é que podemos utilizar isto no exercício ou no exemplo que temos estado a fazer. Apurada a média final, podemos calcular a situação do aluno. Então, vamos utilizar a função se. Não está aqui direta, temos que ir a mais funções e escolher a função se. Então, se a média final, que está, neste caso está em F3, for maior que 9,5, o aluno está de parabéns. Caso contrário, tens de estudar mais. Neste caso, o nosso primeiro aluno está de parabéns. Agora vamos arrastar a fórmula para verificar todas as médias. E temos aqui muitos alunos de parabéns e este que tem uma média de 8 diz que tem que estudar mais. É uma função que parece um pouco complicada, mas com a prática é fácil de usar. Para concluirmos hoje o nosso bloco, falta-nos inserir um gráfico, porque a folha de cálculo também nos permite inserir inúmeros gráficos. Vamos exemplificar com o que é que nós podemos fazer a partir de uma tabela que já está organizada. Com os cálculos todos efetuados, eu posso fazer vários gráficos a partir desta tabela ou deste quadro. Então, eu vou selecionar os alunos, a coluna dos alunos, fixar o botão Ctrl e, por exemplo, a média dos alunos. E com estas duas colunas, vou inserir um gráfico. Em vez de escolher um gráfico qualquer, vou escolher a opção Gráficos recomendados. O próprio Excel vai indicar qual é o gráfico mais recomendado para os valores que eu selecionei. Então, vou deixar mesmo este. Eu já tenho aqui o meu gráfico feito, porque selecionei os valores direitinho, as colunas que queria e ficou quase concluído. Contudo, eu posso alterar o modelo de gráfico que fiz, posso alterar as cores, posso alterar ainda vários elementos, por exemplo, inserir eixos verticais, horizontais, inserir títulos ao gráfico, etiquetas, colocar a tabela de dados por baixo
e entre outros elementos. Posso configurar tudo, inclusivamente alterar o tipo de gráfico. Posso colocar outro gráfico que não este e também trocar os valores das linhas com as colunas. Eu por agora vou deixar o meu gráfico mesmo assim, que ele está bem, mostra a informação que eu quero, falta-lhe só os eixos da avaliação. Como viste, nós podemos, a partir de uma tabela que já tem os dados organizados e já tem vários dados calculados, fazer imensos gráficos. Fazer gráficos daquilo que nós entendermos, com a média, com o máximo, com o mínimo, enfim, com aquilo que, depois de fazer os cálculos e aplicar as fórmulas e as funções, nós podemos fazer gráficos com as colunas e com as linhas e com os dados que entendermos daquilo que temos na nossa tabela, porque já está tudo organizado. E, portanto, tu podes, a partir daí, fazer os gráficos ou inserir os gráficos e os esquemas que tu bem entenderes. O que é que nós fizemos neste bloco? Relembramos o interface da folha de cálculo, que se organiza num livro, que tem folhas, que está organizada em colunas, que são identificadas com letras, em linhas, que são identificadas com números, e em células que têm um endereço. A partir daí, calculamos a média, o mínimo, o máximo, utilizamos ainda a função contar se e se. E depois de termos tudo calculado automaticamente, nós podemos alterar qualquer dado da tabela original, que todos os outros são atualizados de uma forma automática. Não precisamos nos preocupar em voltar a fazer os cálculos. E essa é uma das grandes vantagens de nós termos os nossos dados bem organizados numa folha de cálculo e termos aplicado as funções de uma forma automática, porque a partir daí tu podes alterar o que quiseres e toda a folha de cálculo é atualizada automaticamente. Também a partir dos cálculos podemos fazer inúmeros gráficos ou inúmeros cálculos ainda, se nós quisermos. Este foi o nosso bloco de orientação para o trabalho autónomo hoje. Espero que tenhas gostado. Fica bem e mantém-te seguro.